a sedução maligna tem permeado a mente de milhares e milhares daqueles que dizem estar no Senhor. Eu estava orando estes dias no monte e fiz uma pergunta ao Senhor. Paulo, ele falava assim: me fiz de tolo para os tolos, me fiz de sábio para o sábio, para que de alguma forma eu viesse ganhar alguém para Jesus. Porém, a minha pergunta a respeito disso foi do evangelho pregado pelo modo neopentecostal na atualidade. E eu recebi imediatamente uma resposta: eles trocam a mim pelos desejos pessoais de sua carne. Aí o Senhor refletiu algo que está no capítulo 8, em versículo 1 da Epístola aos Romanos, e aquilo esclareceu a minha pergunta. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus, mas não anda mais segundo a carne, mas está vivendo conforme o Espírito de Deus. Aí eu relaciono ao que nós acabamos de ler e o que Deus está falando conosco. Muitas mulheres entre nós e homens estão dormindo. Muitos estão seguros demasiadamente. E Deus tem uma palavra para nós, como Ele falou aos Efésios: eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Porque o primeiro amor é até um pouco difícil de compreensão quando se fala, porque você vem à igreja, você obedece o seu pastor. Mas quando você faz uma análise interiormente dentro de você, você vai perceber que você já não é mais a mesma pessoa com Deus como você já foi um dia. Você vai perceber que você não ora mais, você não jejua mais, as suas preocupações não são em agradar a Deus, a não ser satisfazer os seus desejos pessoais. Hoje aqueles que pregam buscam o brilho e a honra humana, não passam de fariseus, porque eram assim os fariseus também. Aqueles que cantam querem a fama, querem ser reconhecidos no meio social, mas não querem trazer nada para o Senhor. E por isso que Ele fala através dessas mulheres: é tempo de despertar, é tempo de acordar para o que verdadeiramente está acontecendo. É tempo de nós olharmos e não desfaleçamos na nossa fé, mas venhamos nós acreditar que Ele vai honrar aquilo que acreditamos. Só quem crê, levante a mão e adore. Deixa eu ver quem pode adorar. Agora escute, que a mensagem é longa e o tempo é pequeno. Quando eu vejo que no meio dos conflitos se obtém vitórias, quem mais merece mérito nessa noite de ser dita senão Ana? Ana era a primeira mulher de Eucana, descendente direto de Efraim. Talvez um bisneto, tataraneto, alguém próximo a Jacó. Tinha uma promessa de Deus, vinha da tribo, estava ali sobre ele. Porém, vivendo em um tempo a qual a permissão para o desenvolvimento familiar era aceito pelo próprio Deus. Mas só que a história diz que ele amava Ana. Só que Ana não dava filhos a ele. Ana vivia em uma situação difícil. O primeiro conflito dessa mulher era a sua esterilidade.
Pergunte para qualquer mulher que quer ser mãe e não pode, como ela sofre. O primeiro conflito que ela tinha era esterilidade. O segundo conflito era as afrontas. Não era porque Penina dava filhos somente. É porque Penina afrontava Ana por não dar filhos e ela dar filhos. Então havia uma perseguição. Pergunte para quem você quiser como é ruim quando as pessoas começam a te perseguir. Era o segundo conflito. Sabe qual era o terceiro conflito? Não era o sacerdote Eli, que era o dirigente sacerdotal da época. Eram os filhos que eram ladrão, imorais. E ela sabia disso e não poderia fazer nada. Então ela vivia conflitos horríveis na vida dela, que quando ela sobe ao templo, a dificuldade espiritual na vida dela estava tão grande que ela não conseguia mais nem falar com Deus. Isso demonstra na área social que ela era uma mulher depressiva, uma mulher que estava ao extremo da doença em sua saúde, passando dificuldades horríveis, porém ela não desistia. Porém ela não se apegava ao erro do homem. Porém ela não estava nem aí com o que Penina falava para ela. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que ela era uma mulher que estava atento ao que estava acontecendo. Ela era uma mulher espiritual e estava entendendo porque ela não desistia. E creio também que ela tinha a palavra de Deus no seu coração, porque todos os anos ela estava adorando ao Senhor no templo. E no livro de Êxodo 15, verso 1 diz assim: se vós atentamente ouvires a minha voz e obedeceis os meus estatutos, eu sou o Senhor que vos curo. Então ela sabia e ela não desistia. Ela estava lá buscando, mas